os 9 programas principais classificados como sigilosos da CIA que vieram à tona e muita gente não conhece. Tá a fim de conhecer? Então fica aqui comigo que eu vou contar esses 9 detalhes, segredos que a CIA, no decorrer da história, fazia em sigilo absoluto em países vizinhos aí para conquistar poder. Mas antes, é novo aqui no canal? Se inscreve. Já ativa o sininho da notificação para você ficar por dentro dos próximos vídeos que a gente lançar aqui. À medida que lançamos um vídeo no YouTube, você já é notificado. Então clica no sininho para você ficar por dentro de todos os próximos vídeos, tá bom? E já arrebenta esse like no meio, e manda um like já agora no início mesmo, para não esquecer depois. Bora comigo? Vamos conhecer então esses 9 programas secretos da CIA, no decorrer da história que vieram à tona? Bora lá! Mas antes você deve estar se perguntando: Adriano, o que é a CIA? CIA, se você traduzir para o português, a sigla CIA quer dizer Agência Central de Inteligência. Ó, que top! Tá, mas pra que serve? A missão da CIA é coletar, avaliar e distribuir informações que sejam de uso para a administração norte-americana na tomada de decisões sobre a segurança nacional. Beleza? Entendido? CIA, beleza? Agora, bora lá. Vamos começar então com o projeto 1794. Esse projeto consiste em uma aeronave no formato de um disco voador, que foi projetado para derrubar bombardeiros soviéticos. A aeronave é essa criada em 1950, que era na realidade um projeto muito ambicioso e com objetivos bem ousados. Quer ver quais? Vamos entender. Os engenheiros que criaram essa aeronave, eles tinham como objetivo fazer uma aeronave supersônica, que ela fosse mais rápida que a velocidade do som. O objetivo deles é que essa nave alcançasse 5 vezes mais rápido que o som. A velocidade máxima de 5 vezes mais rápida que o som. E que pudesse alcançar uma altitude superior a 100 mil pés de altura. Ou seja, era muito ousado. Esse projeto teve um custo para os Estados Unidos que, na ocasião, se você fosse converter para os dias de hoje, seria equivalente a 26 milhões de dólares para poder desenvolver essa aeronave. Porém, não durou muito. Em 1961, o programa 1794 foi abortado, foi cancelado. Isso porque a aeronave falhou nos testes e provou ser uma aeronave instável. Ela tinha sua aerodinâmica instável, por isso não deu certo. Pelo fato de ela não ser aerodinâmica, ela podia causar muitos estragos, alcançando a velocidade próxima até mesmo a do som. Como a ideia deles era fazer algo mais veloz ainda que o som, não ia dar muito certo. Então, por conta disso, foi abortado. Agora imagina um trem desse voando pelos céus gerais aí, né? Dos Estados Unidos, da União Soviética. O que é pensar que estava tendo invasão alienígena? Não está escrito, né? Afinal de contas, tem o formato de um disco voador, né? Vamos lá, vamos conhecer o segundo programa, que era sigiloso e se tornou conhecido. O nome desse programa chama Crossroader Breaker. Traduzindo para o português, Encruzilhadas de Operação. Nada a ver, né? Crossroader Breaker para Encruzilhadas de Operação, nada a ver. Esse programa era o nome dado a uma série de testes de bombas nucleares que os Estados Unidos estavam realizando em alguns litorais no mundo afora. Muitos deles foram ocorridos numa cidade chamada Atoll de Bikini. Por exemplo, em 1946 foram feitos testes, muitos testes de explosões de bombas nucleares em mares, em praias, principalmente, por exemplo, uma praia chamada Atoll do Bikini, logo no finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial. Tá, mas por que os Estados Unidos começaram a fazer esses testes nucleares? Bom, logo com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1946, os Estados Unidos e também a União Soviética começaram a testar bombas nucleares para poder, claro, ter um armamento poderoso caso acontecesse novamente uma futura guerra. Então, no caso específico, os Estados Unidos começou a fazer esse programa de maneira secreta. Entre aspas, secreta, porque era claramente visível pelos moradores locais ali e, enfim, outros lugares também que acabaram descobrindo. Só que o que foi ignorado nessa situação esses testes nucleares eram de bombas poderosíssimas. E isso acabaria afetando a vida marítima, a vida marinha que estava ali naquelas praias, e também a população que residia ali nas regiões, como é o caso da população da cidade de Atoll Bikini, os quais foram infelizmente expostos a muita taxa de radiação. Programa número 3 que a CIA fez de modo sigiloso, mas que veio à tona com o decorrer do tempo.
O nome do terceiro programa que nós vamos mencionar chama-se Projeto Verme do Gelo. Essa operação secreta ocorreu na década de 1960 e era basicamente destinada a construir locais secretos de lançamentos de mísseis nucleares móveis. Para você ter ideia, era tudo sobre o manto do gelo, além da Groenlândia. A ideia de fazer nesse local é que os mísseis ficariam dentro do alcance, ou seja, elas ficariam mais próximas de poder atingir então a União Soviética. Operação essa que tinha o nome como Verme de Gelo. Para você ter uma noção de quão grande era esse projeto, que engenheiros ali trabalharam na construção de túneis, laboratórios, edifícios subterrâneos, cozinhas, bunkers, salas de suprimentos, salas de comunicação. Tinha tudo o que um departamento militar precisava para poder se instalar. Claro que tinha instalações também para os soldados americanos ficarem ali. E também ali armazenava uma pequena usina nuclear. E o mais incrível de tudo isso é que esse projeto era super secreto. Nem mesmo o governo dinamarquês sabia dessas instalações. E isso por muitos anos. E em 1966 esse programa ele foi cancelado. Isso por conta de grandes mudanças bruscas de temperatura, o que comprometiam assim as estruturas feitas subterrâneas, nos túneis, onde eram feitos os edifícios subterrâneos ali. Então eles preferiram, a partir dali, abortar a missão, cancelar tudo e desativar o local. Embora hoje nós sabemos que esse local já esteja destruído, não é difícil de imaginar que subterrâneo ali, por debaixo de tanta camada de gelo, encontra armamentos, aparatos militares de tecnologia muito grande da época, de 1960. Impressionante isso. No meio do gelo, faziam túneis com tudo que precisava para poder elaborar uma forma de poder atacar a União Soviética. Mas isso que veio à tona, imagina que a gente ainda não sabe. Quarto programa secreto da CIA que veio à tona nos últimos anos. O nome do projeto era RUD, ou traduzindo para o português, Projeto Rancor. Nossa, nada a ver. Que tradução é essa? Esse projeto ele teve uma duração muito curta, foram apenas menos de 2 anos. Como teve início ali em 1949 e um pouquinho próximo de 1951 já foi arquivado. O programa destinava a detecção e identificação de OVNIs, que eram objetos voadores não identificados naquela ocasião. Relatos começaram a tomar grandes proporções com avistamentos de OVNIs, naves de formatos parecendo discos voadores, enfim. Então foi necessário fazer esse programa secreto para tentar colher dados. E depois veio à tona onde não conseguiu prova suficiente para coletar nenhum dado sobre nenhuma aeronave, nem nada no sentido. Então por isso teve a vida curta, não durou muito e acabou sendo arquivado. Quinto programa que a CIA manteve por sigilo por muitos anos e agora veio à tona. Operação Gladio. Essa operação ela surgiu durante a Guerra Fria, pela organização do Tratado Atlântico Norte. O plano desse programa se consistia em proteger a Europa, principalmente 3 países específicos da Europa, contra um possível ataque da União Soviética. Os países em questão eram Itália, Bélgica e França. Esses 3 países estariam ali se preparando para uma possível tomada de força por parte da União Soviética. E esses 3 países eles liderariam então a resistência caso isso acontecesse. Esse programa consistia então na criação de um pequeno exército dentro desses países, onde até mesmo os governantes de alto escalão, membros do alto escalão desses países, não tinham nenhum conhecimento desse programa. Apenas a CIA tinha. Então, ou seja, a CIA treinava alguns desses membros para que eles pudessem ter treinamentos de espionagem, de armamento, para que caso acontecesse então uma tentativa de invasão por parte da União Soviética, eles pudessem agir de maneira sorrateira e inesperada. Sexto programa, esse nome é difícil, Operação Weston. Esse programa consistia em treinar pessoas comuns do país Alasca. O treinamento consistia em treinar civis, pessoas comuns, a práticas de espionagem, de armamentos, com o intuito de que eles pudessem se proteger e levar informações para os Estados Unidos caso acontecesse uma invasão também da ex-União Soviética. Impressionante como é tretado, ou pelo menos como que era tretado então esses 2 países, União Soviética e os Estados Unidos. Porque o que a CIA fazia por debaixo dos panos para poder se proteger da União Soviética não está escrito. E ainda tem mais coisa aqui. Esse treinamento ele veio à tona em 2014. Olha como que se tornou conhecido. Então a CIA treinava esses
civis, com táticas de espionagens, para caso eles pudessem aprender a decodificar. Aliás, eles tinham que aprender a codificar e a decodificar mensagens, para caso acontecesse algo, eles pudessem entrar em contato com o governo americano e posicionar-se eles dos acontecidos naquela terra. Como nunca teve essa invasão, nunca foi necessário fazer um plano de contingência ou colocar esse plano em prática. Sétimo programa, Gatinho Acústico, traduzido, ou Acoustic Kitty, no nome original. Vamos entender, era refeito de gato mesmo. Em 1976, a CIA havia gastado milhões de dólares para poder investir em gatos espiões. Como assim? Vai vendo. Esse programa tinha como objetivo implantar aparelhos eletrônicos em gatos, aparelhos eletrônicos de espionagens em gatos reais, para poder espionar pessoas que nunca imaginava que dentro de um gato teria eletrônicos o suficiente para espionar, ouvir conversas, rastrear, um monte de coisa. E tudo isso implantado no gato não era rastreável, então nunca tinha como saber que aquele gato tinha aparatos de espionagem dentro dele. Porém não deu certo, porque os gatos eles reagiam de maneira totalmente diferente daquilo que era esperado, principalmente quando eles sentiam fome ou eles estavam talvez entediados. Ou seja, então no primeiro teste que fizeram, os resultados foram catastróficos. Não deu certo. Foi investido milhões de dólares à toa. Programa número 8. O sequestro de kidnapping. Se trata de um sequestro de um satélite lunar da ex-União Soviética. Sequestro esse que foi feito apenas por uma noite. Nessa época, os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a corrida espacial para ver quem conseguia obter mais informações do espaço em primeiro lugar, vamos dizer assim. E a União Soviética já tinha feito um aparato de registro da Lua. E os Estados Unidos queriam coletar essas informações para saber o que os soviéticos descobriram. Foi aí que eles elaboraram um plano de sequestro. Claro que esse satélite estava extremamente vigiado, mas o plano foi tão bem elaborado que no transporte eles convenceram, esses agentes americanos convenceram o motorista que ele precisava descansar, provavelmente eles se passaram ali por soviéticos, e o motorista precisasse descansar para então continuar a viagem no próximo dia, que estava todo mundo dentro de um caminhão. Foi aí que eles conseguiram desmontar todo o aparato eletrônico do satélite, registrar tudo em foto, a tecnologia que a União Soviética tinha, os registros que ela havia feito. Foi aí que os Estados Unidos copiou tudo, registrou e aprimorou os seus próximos satélites. Caramba, que engenharia para poder fazer essas coisas. Espetacular. Último programa de número 9, chamado Projeto Horizonte, ou Project Horizon. Em 1959, esse projeto consistia em transformar a Lua como base militar operacional, tripulada. E esse programa tinha dois intuitos. Primeiro, estudar a superfície da Lua para aprender mais sobre este satélite, e também de vigilância, porque a Lua estaria bem localizada para poder vigiar qualquer lugar do mundo, incluindo a União Soviética. Para isso, ia ser investido mais de 6 bilhões de dólares. E a ideia era, em dezembro de 1966, colocar esse plano na ativa. Porém, nós sabemos bem que não deu certo. Não houve autorização do presidente na época, que não deixou que esse plano acontecesse. Também por conta da transição da responsabilidade, porque aí estava surgindo já a NASA e ela já começava a controlar ali todo o planejamento que era feito espacial. Então o exército já não tinha mais esse poder. Esses foram os 9 projetos sigilosos, secretos da CIA que vieram à tona que muita gente nem imaginava. Olha, impressionante. E aí, gostou? Qual desses pontos que você achou mais interessante, mais do mal ali? Coloca aí nos comentários. Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreve. Seja muito bem-vindo em primeiro lugar, claro. Se inscreve e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos, tá bom? E eu tô suando igual uma capivara aqui, que é muito quente. É muita luz aqui, muito calor, é um lugar quente. Eu vou deixar 2 vídeos aí para você poder maratonar nosso canal e ver mais vídeos também, tá bom? Já deixa aquele like se você não deixou ainda, coloca o like, debulha ele aí para mim, que isso aí vai dar um incentivo danado aqui pro canal crescer, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Aquele abraço e pode assistir aí, ó, qualquer um dos 2. Até lá!